Tudo começou com um sonho. Eu sonhei eu digo que é uma revelação, né? Eu sonhei que eu estava indo para a igreja e era uma noite de inverno, né? Estava garoando muito e quando eu olhava no ponto de ônibus, eu vi uma caixa de papelão, né? Com uma criança que parecia ter 5 a 6 meses e com roupa grande, sapato grande, não era para a idade dela. Enfim, no sonho, cheguei à igreja, cultuei e na volta, aquela criança ainda estava lá e a garoa intensificou. E aí eu falava assim, não, eu não posso deixar essa criança aqui. Aonde come 1, come 2, come 3, come 4. Eu sei que a Júlia tem 1 ano, mas eu vou levar essa criança. E era um menino. Eu entendi que sabe quando você tem uma revelação, mas você não entende ainda? Então eu fui orar e fiquei aguardando o tempo do Senhor, né? E nesse meio tempo, a Carol, a minha primogênita, ela ficou muito doente no ano de 2009. E ela começou a emagrecer muito e com muita febre, né? E ela ficou internada e eu passei 11 dias com ela no hospital. E numa desses dias, os médicos revirando ela e vendo o que ela tinha, né? E não achava, todos os exames davam negativo. E quando tem aquelas visitas, né? Que todos os hospitais têm, que as irmãs vão orar. A irmã foi orar e ela, antes de sair, ela falou assim, irmã, a sua filha, ela não tem nada. Você está aqui por um propósito. E nisso entra o tio do Tiago, a irmã do Tiago. E quando ele entra e ele começou a conversar, a contar a história da irmã do Tiago, dizendo que ela teve maus tratos, que os pais teriam perdido a guarda, né? E aí eu falei assim, olha, eu tenho a igreja a minha antiga igreja que eu pertencia, ela tem um projeto social, a qual permite, né, as crianças ficarem lá por um tempo e depois eles trabalham na família para que possam novamente conviver com as crianças. E ele falou assim, tá bom, irmã, porque ele era da igreja também, pega meu contato ou me passa seu contato, que eu vou, ela vai perder a guarda dos 2 meninos, porque era um menino de 3 anos e o Tiago na época tinha 3 meses para 4 meses, né? E aí, depois daquilo que eu tive um encontro com ele, a Carol melhorou, não tinha nada, não tinha explicação, e a gente foi para casa. Passando 1 mês e meio, 2 meses, praticamente eu estava saindo para o culto, e o telefone tocou. E aí ele falou, oi irmã, é o irmão William, lembra de mim? Eu ia lembrar com 2 meses, né? E aí eu tentei lembrar, ele falou, o irmão lá do hospital. Eu falei, sim, Lin. Então, minha irmã perdeu a guarda dos 2 meninos. E aí eu falei, tá bom, irmão, eu vou até a associação e vou lá tentar arrumar vaga para eles, né? E fui. E cheguei lá, lotado, né, a associação, e não tinha vaga. E o que eu pensei? Então eu vou arrumar, né, um casal que não tenha filhos, para poder cuidar deles por um tempo, para que volte para os pais. E procurei. E aí voltei para casa muito chateada, né? E fui cultuar à noite. Quando eu cheguei na igreja, uma missionária começou a pregar e ela falou, irmãos, eu vou parar aqui porque o Espírito Santo não está deixando eu continuar. Tem uma pessoa aqui que precisa escutar isso. Você está procurando outro. O mistério é com você. Eu olhei para minha irmã, até fiquei arrepiada. Falei, Jesus, tem misericórdia, porque a minha situação, a lógica da minha situação, dizia que não, jamais poderia entrar outra criança na minha casa. Mas, quando foi falado isso, eu e minha irmã entramos na brecha.
porque o Senhor tinha dado outra revelação para ela. Ela falou: lembra daquela revelação que eu tive? Eu falei: lembro. E lembra do teu sonho? Eu falei: lembro sim. E tentamos até conhecer as crianças, né? E quando chegamos lá num grande dia, no fórum, e a gente foi conhecer as crianças, chegou o Gustavo, o irmão mais velho do Tiago, né? E o Tiago estava muito, mas muito sujo. E ele estava com as roupas grandes, o sapato grande, tudo que não é da idade dele. E quando eu fui trocar ele, né, o Senhor tinha me mostrado um detalhe no sonho e ali estava. E eu entendi que era Deus. E quando o Tiago chegou, a gente não sabia como lidar, como cuidar, mas é inevitável, né? Quando você começa a cuidar de um serzinho daquele tão inofensivo e você cuidando dele, vendo da forma que ele chegou, tão maltratado, né? E ele ali engordando, né? A pele que estava rachada, hidratada, né? E o amor foi nascendo, e hoje eu amo tanto quanto. Hoje ele tem 15 anos e a gente não sabe mais o que seria da nossa vida sem o Tiago. Ele é um filho muito amado. Eu tenho certeza que quem nos deu ele foi o próprio Deus. Eu encorajaria outras pessoas a adotar, estando mais sensível, porque no mundo que a gente vive hoje, as pessoas estão muito individualistas, sabe? Olhar mais pro próximo, porque assim como eu fiz e tantas outras fizeram, né? É um trabalho e é um chamado, né? Que faz com que a gente aprenda, com que a gente cresça, com que a gente entenda e com que a gente devolva aquilo que Deus fez por nós. Porque a palavra do Senhor fala o quê? Pra gente cuidar dos órfãos e da viúva, né? E a gente está exercendo a palavra do Senhor. Então eu encorajo outras mães que, ainda que tenham seus filhos biológicos, a adotar alguém, a ter essa visão, orar ao Senhor, claro, né? E ter essa visão. O Senhor, para mim, chegou numa revelação, mas para muitos o Senhor vai falar no próprio coração, não vai dar um sonho, não vai usar uma irmã, né? Então eu encorajo para que entre nesse ministério, que eu falo que é um ministério da adoção.